Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês para mais um encontro. Então, eu resolvi dividir realmente a nossa aula 11 em três partes. Estamos agora na nossa segunda parte. Eu realmente estou tentando fazer em pedaços menores essas aulas, porque eu sei que vocês estão cansados, sei que motivação nessa reta final é uma coisa difícil, é complicado. Então, eu estou tentando fazer da forma mais didática possível para não tornar exaustivo o conteúdo dessas aulas para vocês e aproveitando que a nossa última apostila ainda não chegou, certo? Então, nessa aula agora, a gente vai falar sobre algumas das teorias e doutrinas sociais que surgiram a partir de todas essas transformações de âmbito político, social e econômico, a partir do fortalecimento do capitalismo, e vamos falar também um pouquinho sobre a segunda revolução industrial. Além disso, a gente vai falar sobre as justificativas ideológicas para as desculpas e para as teorias que foram criadas para justificar a exploração imperialista e o neocolonialismo, tá bom? Então a gente vai falar sobre isso e na aula que vem a gente vai falar sobre o imperialismo propriamente dito e vamos falar também sobre algumas movimentações que surgiram dentro desses territórios que foram alvo dessas violências, que foram alvo dessas explorações e que foram manifestações que ocorreram em oposição a esse tipo de exploração, tá certo? Então vamos lá. Então, dando continuidade ao que a gente estava falando, né, a expansão desse sistema capitalista, ela vai acabar acarretando o quê? Uma intensificação, uma ampliação das diferenças sociais entre essas duas classes. E essas classes sociais, burguesia e classe trabalhadora, elas vão acabar se tornando opostas dentro desse âmbito das relações de trabalho. Tá certo? Então, enquanto a classe trabalhadora era uma classe limitada à venda da sua força de trabalho, a burguesia ela vai ser aquela minoria de melhores condições econômicas, detentora do poder financeiro e dona dos bens e dos meios de produção, o que vai acabar tendo como consequência a exploração dessa classe trabalhadora. Então, vão acabar surgindo teorias opostas a esse capitalismo em ascensão, que vai acabar sendo visto dentro dessas teorias como a representação da exploração do homem pelo homem. Então, falando um pouco do movimento operário, as primeiras organizações elas vão surgir lá no contexto industrial. Lembrando que desde a primeira Revolução Industrial a gente vem falando de uma intensa exploração dessa classe trabalhadora, cargas horárias extremamente estafantes, péssima remuneração, péssimas condições de trabalho, não reconhecimento do trabalho infantil e do trabalho da mulher, que eram mais explorados ainda. Então, tudo isso fazia parte desse contexto. E é dentro desse que a gente vai ver surgir os movimentos sociais e reivindicadores. Os direitos dessas classes eles ainda eram inexistentes. Então, é aí que vai surgir e se articular esse movimento operário. Então, ainda como uma das pioneiras, a gente vai ter o surgimento delas lá no século XIX, né, no contexto de Inglaterra. Lembrando que a Inglaterra vai ser a mãe dessa grande revolução industrial. E uma das mais famosas movimentações vai ser a do ludismo, que eram os quebradores de máquinas. Então, o líder idealizador desse movimento foi o Ned Ludd. E ele culpabilizava as máquinas como fruto de toda a problemática envolvendo essa exploração da classe trabalhadora. Então, a destruição das máquinas ela serviria como forma de protesto e viabilizaria melhores condições de trabalho para essa classe explorada. Então, ela vai causar muito terror. Esses operários eles vão de fato invadir algumas fábricas e causar grande destruição, acarretando prisões e morte dessa classe trabalhadora. Mas ela não vai ter uma repercussão tão efetiva assim e vai acabar sendo superada, esquecida com o tempo. Até porque ela não vai conseguir alcançar maiores objetivos e não vai ter grande consistência ideológica dentro desse plano teórico, né? Era mais realmente restrita a essa questão da destruição das máquinas. Aproximadamente em 1875, a gente vai ter a formação das trade unions, que anteriormente eram ilegais, e vão ser aquelas agremiações operárias, ou seja, vão dar vida àqueles sindicatos, né? Então, seriam organizações operárias mais bem estruturadas, cujo objetivo era lutar pelos direitos destes trabalhadores. E essa mobilização, essa organização, ela vai dar origem a movimentos mais organizados, como, por exemplo, o cartismo, que vai acontecer em 1837. Era uma organização operária cujo objetivo era a elaboração de um documento, uma carta ao povo, que tinha uma série de demandas, uma série de necessidades por essa classe operária, que viria a ser levada até o parlamento inglês. Então, ela exigiu o voto secreto, o sufrágio universal,
uma oportunidade de representatividade dentro do parlamento inglês, que ainda era extremamente elitizado e muito representado pela classe burguesa, bem como eleições anuais. Então, esse movimento do cartismo, ele já vai ter mais sucesso, ele vai conseguir que alguns direitos sejam efetivados, como a proteção do trabalho feminino e infantil e a redução da carga horária de trabalho para 10 horas, em 1847. Tudo isso vai fazer com que haja um fortalecimento global desse movimento operário a nível internacional. Então, a gente vai ver o surgimento de organizações internacionais. Então, vão ser criadas paralelamente a Associação Internacional dos Trabalhadores e também as Centrais Gerais dos Trabalhadores, ambas datando ali do final do século XIX. E, por conta das diversas correntes de pensamento que vão se desenvolver, que a gente vai falar daqui a pouco, vão existir vários conflitos dentro dessas organizações, certo? Porque elas estavam alinhadas a diferentes vertentes ideológicas. Vai ser criada uma reunião, a Segunda Internacional, que vai ser conhecida como a Internacional Socialista. E ela vai ser caracterizada pela existência de duas principais concepções. Então, existia uma grande divergência dentro dessa Segunda Internacional que dizia respeito a como que acontecesse a Revolução Proletária. Existia a ideia de que a única possibilidade seria pela via democrática e parlamentar, enquanto a outra vertente acreditava que a única forma seria por meio de uma ação mais radical e armada, ou seja, implementando uma doutrina socialista, que depois nós vamos abordar com mais detalhes, tá certo? E já com os bolcheviques na Rússia, que a gente vai abordar mais na frente, daqui a umas 2 aulas, com a Revolução Russa, é que a gente vai ter a Terceira Internacional. E ela vai se tornar uma referência, um movimento de referência para outras organizações operárias em outros países. Então, agora falando dessas teorias ou doutrinas sociais, a gente vai ter o chamado socialismo utópico. Ele vai ser assim chamado porque ele vai ser assim definido por Friedrich Engels, porque ele utilizava sistemas de pensamento mais ideológicos, se limitando muito mais a um plano sem ideias práticas ou funcionais para essas transformações mais profundas. Então, eles tinham ideias de como deveria ser esse mundo ideal, e eles bebiam muito da fonte do iluminismo. Tinham ali alguma relação com Rousseau, que era um grande condenador da propriedade privada. E eles vão agir principalmente por meio da criação de espécies de protótipos, de modelos, de ideias que fossem capazes de ser colocadas em práticas para tentar mobilizar essas transformações sociais. Então, eles tentavam criar essas espécies de modelos possíveis de ser reproduzidos em maior escala, que pudessem ser modelos de sucesso, digamos assim. Então, um pioneiro foi Robert Owen. Ele era um industrial, dono de fábricas, que ele vai se dispor a fazer modificações e proporcionar melhores condições de vida aos seus trabalhadores, fornecendo educação aos seus filhos, reduzindo a jornada de trabalho, modificando a distribuição do lucro, de forma a tornar a sua distribuição mais equitativa entre seus operários. E ele vai ter a ideia de criar espécies de núcleos corporativos, onde esses operários eles teriam uma maior remuneração. E esses núcleos corporativos seriam estruturas que seriam amplamente equipadas com a presença de dormitórios, de cozinhas, de escola para os filhos, de igrejas, de creches, onde esses operários poderiam viver com maior qualidade de vida. Sendo que essa ideia não foi tão bem recebida e ela também não conseguiu obter sucesso na Inglaterra, que era o principal território de industrialização. E ele acabou tentando estender esse seu modelo para as colônias americanas, no continente americano, sendo que lá ocorreu uma deturpação desse projeto pelos próprios operários. Então, acabou não sendo bem sucedida. A gente também vai ter Saint-Simon, que vai afirmar que a desigualdade social representava uma falha sistêmica da sociedade, era prova do fracasso da humanidade como sociedade. E ele acreditava que a industrialização ela devia promover um processo onde a igualitarização seria favorável ao operário. Ele também era contrário a alguns princípios da Revolução Francesa, uma vez que a Revolução Francesa era muito ditada pela questão do individualismo, inclusive alguns dos princípios iluministas, e ele acreditava que a forma como ela acontecia ameaçava a coletivização dos bens a favor dos operários. E
a ideia dele era reunir os empresários para tentar negociar um modelo, para tentar formar uma sociedade mais justa e igualitária. Ele acreditava que esses patrões eles teriam uma responsabilidade social dentro desse processo, mas também não foi muito efetiva. E a gente tinha Charles Fourier, que ia tecer uma grande crítica ao capitalismo, uma vez que ele acreditava que a atividade de trabalho ela devia estar vinculada ao prazer e à satisfação do trabalhador, e ele acreditava que o modelo capitalista não permitia isso, uma vez que existia uma separação, uma divergência entre trabalho e prazer. E ele também acreditava na igualdade entre homens e mulheres. A ideia dele era a criação de unidades produtivas autossuficientes, onde seria possível uma coletivização, uma divisão de bens de uma forma mais igualitária, mas também não virou algo de grande escala. Então a gente já passa para a teoria científica, para o socialismo científico de Karl Marx, do alemão Karl Marx, que contou com o apoio do seu grande parceiro Friedrich Engels para poder divulgar e para poder desenvolver essas suas ideias também. Então, o marxismo ele vai trazer para a gente a ideia de que todas as revoluções que teriam sido realizadas anteriormente, inclusive a Revolução Francesa e as revoluções liberais, elas teriam sido revoluções de caráter burguês. E o proletariado seria a única figura, ou seja, a classe trabalhadora seria a única capaz de promover uma revolução de caráter realmente transformador em âmbito social, certo? Ele vai trazer também a ideia de que a história ela vai ser movimentada e regida pelo processo de luta de classes, onde existiria essa dicotomia entre a classe trabalhadora oprimida e as demais classes. E era um processo que seria repetido ao longo de toda a história. E isso aconteceria e seria reproduzido, inclusive, dentro do sistema capitalista. Além disso, ele vai dizer que esse capitalismo e a forma como essas relações de trabalho se davam, elas estariam promovendo uma alienação da classe trabalhadora, que provocaria prejuízos a essa classe operária. Além disso, ele vai diferenciar para a gente a superestrutura e a infraestrutura. A superestrutura ela seria formada por aquelas entidades maiores, ou seja, a família, a igreja, o Estado, a escola, que seriam todas instituições dentro dessa sociedade que seriam meios de manutenção da mentalidade burguesa. Então, essas superestruturas elas iam estar dentro da sociedade, firmando aquele ideal burguês de sociedade, trazendo prejuízos a essa classe trabalhadora. Ele vai trazer também para a gente o conceito de infraestrutura, que seria formado pelos bens e meios de produção, que teriam sido desapropriados da classe trabalhadora. E caberia ao trabalhador libertar-se, emancipar-se, tomar o poder e implementar a ditadura do proletariado, que seria a etapa inicial desse processo, de acordo com o marxismo. Existe sempre uma dúvida quanto à questão da diferença entre socialismo e comunismo. Alguns usam de forma equivocada eles como sinônimos, mas o socialismo ele implicaria na presença de uma primeira etapa, na presença ainda de uma estrutura governamental formada por essa classe trabalhadora. Enquanto o comunismo ele já seria correspondente a uma fase final, onde não haveria mais essa ditadura do proletariado e seria formado por comunidades independentes e autossuficientes. Então, ele vai trazer para a gente também o conceito de materialismo histórico. Esse materialismo histórico, ele seria a forma como a sociedade funciona, né? Como que a sociedade se relaciona, como que as relações humanas se funcionam. E ele vai dizer que elas ocorrem através dos bens e meios de produção, que seriam o centro dessa sociedade, esse centro econômico, social, político e até religioso. Ele vai trazer outro conceito também muito importante, que é o conceito de mais-valia, que seria a diferença do valor daquilo que é produzido e o real salário do trabalhador. É o velho exemplo de um operário industrial que está trabalhando na construção de um smartphone de última geração e quantos por cento do resultado final daquele smartphone caríssimo aquele trabalhador vai de fato receber. Então ele vai trazer esse conceito. Além disso, o socialismo científico ele vai ser muito caracterizado pelo ceticismo religioso, né? Que vai ser a questão de que ele vai se contrapor à prática religiosa, no sentido de que ele vai acreditar que a religião ela vai ser um instrumento de alienação dessa classe trabalhadora. A religião ela seria, nas suas palavras, o ópio do povo. Então a gente vai observando dentro dessas doutrinas e teorias sociais uma espécie de afastamento da religião, que vai inclusive despertar manifestações posteriormente. Suas principais obras foram o Capital e o Manifesto Comunista. O Capital, que foi produzido
mas lançado somente muito mais tardiamente, ele vai trazer uma exposição muito detalhada, muito rica, né, dessa questão das relações, dos meios e modos de produção, e de como que os trabalhadores e essa classe burguesa estavam envolvidos dentro de todo esse processo. E o Manifesto Comunista ele já vai ser publicado em 1848 e ele vai trazer em várias nações, né, que alegavam ter conseguido atingir esse socialismo. Agora vamos falar do anarquismo. Então a gente teve vários principais pensadores, né? A gente teve Proudhon, Bakunin, Tolstói, mas o pioneiro realmente teria sido esse William Godwin. E ele vai afirmar que não reconhece as autoridades estatais, ou seja, governantes, leis, sistemas jurídicos. E ele vai trazer também uma forte crítica à questão da propriedade privada. Ele acreditava que o equilíbrio só seria possível quando conseguisse se conciliar a vontade humana, as necessidades e a igualdade. E ele acreditava também na implementação de um sistema comunitário. Então, o anarquismo ele vai se valer muito da ideia de que a sociedade ela poderia ser regida pela própria consciência da sociedade. Então, as pessoas estariam livres para viver a partir da sua própria autogestão, né? Muito se fala sobre a questão do termo anarquismo, né? Sobre que palavra que ela inspira. Muitas vezes a ideia de anarquismo ela traz aquela ideia de desordem, né? Mas na realidade, anarquismo significa apenas sem governo. Então, o anarquismo ele vai trazer também a ideia de que a propriedade privada ela seria uma espécie de suicídio da sociedade, seria altamente danosa. E os sindicatos, né, eles seriam o epicentro de todo esse processo, se vinculando ali à figura do anarcossindicalismo. Então, os sindicatos eles seriam a grande força motora de todo esse processo. Sendo que existe uma divergência entre o socialismo e o anarquismo, principalmente dentro daqueles encontros que a gente mencionou anteriormente. Que o socialismo acreditava inicialmente na necessidade da existência de um governo proletariado, para depois, posteriormente, no comunismo ser substituído e ser eliminado então o Estado, enquanto o anarquismo ele acreditava na necessidade de uma imediata eliminação do Estado, né? E quem era mais fiel a essa ideia era o Mikhail Bakunin. Então ele acreditava que esse status, né, de fim de Estado, ele seria conquistado através de ações desestabilizadoras, como passeatas, protestos, motins, que seriam organizados principalmente pelas classes trabalhadoras e pelos sindicalistas, e eles traziam também a condenação dos partidos políticos. Eles acreditavam que não deveria existir nenhuma restrição quanto à representatividade, que ela deveria existir através da igualdade de manifestação de voz por todos os membros de uma comunidade. Além disso, eles acreditavam na ausência de uma liderança, não era a favor da existência de uma liderança, e a superação do capitalismo só seria possível por meio da revolta armada. Então, como eu comentei, todo esse afastamento, né, essa negação da religião por essas novas ideologias que estavam surgindo, ela vai acabar despertando uma espécie de reação, principalmente por parte da Igreja Católica. Então, o Papa Leão XIII ele vai trazer a Rerum Novarum, que vai ser a ideia de uma paz social entre patrões e empregados. Lembrando que ela não tem esse caráter de revolução, não é um caráter revolucionário, é um caráter mais apaziguador, para tentar acalmar os ânimos e tentar fazer com que não existisse um afastamento tão intenso da religião. Além disso, a gente vai ter a ideia, né, da manutenção das bases sociais, da família, que seria central, né, dentro dessa ideia, do Estado e da religião. Então, ele vai tentar segurar esses princípios. E isso vai acabar possibilitando a inserção de padres e freiras no ambiente político, porque vai acabar abrindo essa espécie de precedente, né? Agora, falando do imperialismo e do neocolonialismo, a gente vinha falando sobre o aumento da produção que vinha acontecendo. Então, esse surto produtivo, ele vai dar uma origem a uma crise, ali no período que vai de 1880 a 1898, por conta dessa crise hiperfabril. Então, existiam diversas necessidades dentro desse contexto de grande industrialização, que era justamente a de mercados consumidores, uma vez que as próprias nações elas não conseguiam dar conta daquilo que estava sendo produzido dentro do seu próprio território, de matérias-primas, uma vez que dentro do próprio continente europeu começou a haver o esgotamento, né, dentro desses países industrializados, e também de mão de obra. Eles queriam explorar a mão de obra, queriam explorar a qualquer custo, e isso implicava em ter menos custos com a mão de obra, conseguir mão de obra mais barata dentro desses outros territórios.
Lembrando que quando a gente fala a nível de segunda revolução industrial, a gente está falando de um processo de industrialização que ele não vai ficar mais isolado só na Inglaterra. Ele vai se expandir para mais nações europeias. E essas nações todas vão ter essas necessidades, né, de ampliar essa sua exploração. E quais que foram os principais alvos? Principalmente Ásia, África e Oceania. Claro que com um caráter diferente em cada uma dessas regiões. E aí também que vão surgir ideias, né, ideologias, teorias supostas que viriam para legitimar e justificar essa exploração desses territórios. Então a gente vai falar sobre isso também durante essa nossa aula. Agora, só retomando um pouco mais que a gente tinha discutido sobre a Segunda Revolução Industrial, que a gente só pincelou na nossa aula de Revolução Industrial, a Segunda Revolução Industrial ela já vai ser marcada por maior eficiência produtiva. Então, também vai ser decorrente desse processo de maior eficiência a crise hiperfabril, né? Então, mais coisas vão estar sendo produzidas em um menor tempo. Então, novas fontes de energia elas também vão ser utilizadas, com destaque para o petróleo e para a eletricidade. E, assim como vem acontecendo dentro da primeira Revolução Industrial, vai haver uma grande reorganização na sociedade europeia. Também vai ser marcada pelo crescimento físico das indústrias. Várias empresas elas vão acabar se fundindo com alguns interesses em comuns. Então, aquelas empresas menores, de menor porte, menores galpões, elas vão acabar adotando um caráter maior de ocupar mais espaço físico. Além disso, vai se intensificar e se fortalecer o capitalismo financeiro, que era o capitalismo relacionado à existência dos bancos, de investidores nacionais, internacionais e de financistas, que vão ser essenciais para todo o funcionamento dessa máquina industrial. Além disso, vai ser marcado pelo fortalecimento da indústria siderúrgica, ou seja, a indústria do aço, e vai ser marcado também pela integração tanto vertical como horizontal. A integração vertical seria aquela marcada pela integração daquelas indústrias que se utilizavam desses produtos para os seus negócios. Então, existe uma associação entre siderúrgicas, ferrovias e estaleiros navais, que tinham como matéria-prima um mesmo material. Além disso, a gente vai ter integração horizontal, que seria uma tentativa de diversas indústrias e empresas que tinham como material os mesmos produtos e eles vão tentar fixar preços de forma a eliminar a concorrência. A isso a gente dá o nome de cartéis, né? Ou trusts, como eles eram chamados nos Estados Unidos. Então, a concorrência internacional ela vai acabar promovendo um retorno ao protecionismo alfandegário por conta de toda essa competitividade que vai ser criada. Então, enquanto a gente vinha enfrentando aquela ideia de que não tem que ser acabado com o protecionismo que existia dentro do mercantilismo, que era característico do antigo regime, vai acabar sendo retomada essa espécie de protecionismo alfandegário, principalmente com relação às importações, para evitar que as produções industriais elas fossem compradas de outras nações europeias. E vai se fortalecer nesse contexto o imperialismo. O que é o imperialismo? Né? Seria justamente a dominação de uma nação sobre outro espaço geográfico. No caso, com destaque para a África, a Ásia e a Oceania. A gente também pode citar o continente americano, que foi intensamente explorado até mesmo pelos próprios norte-americanos estadunidenses, certo? Então, os franceses eles vão se direcionar ali para os países africanos, os ingleses com destaque para a Índia e China, e os alemães e italianos eles vão chegar tardiamente nesse processo, como consequência daquela sua unificação tardia que nós discutimos na aula passada. Então, cada vez mais, de forma gradativa, essas políticas elas vão se tornar cada vez mais coercitivas e impositivas, marcadas com muita força pela militarização e pela imposição da vontade dessas nações que estavam ali explorando. Sempre com as mais diversas justificativas, né? A ideia de que eles estariam levando logística, infraestrutura para essas nações, né? Que na realidade seriam só formas de extrair essa mão de obra e essas matérias-primas de uma forma mais facilitada. Né? Não era nada de bonzinho, de bom samaritano. E a gente vai ter alguns dos principais exemplos, como o Egito, que vai ser intensamente explorado pela Inglaterra, que vai criar a Companhia do Canal de Suez, que vai permitir, então, o acesso ao Oriente. E o Império Britânico ele vai acabar se tornando a nação mais colonialista do século XIX, com um caráter de imensa mesmo exploração. Agora falando um pouco daquelas justificativas ideológicas, né? Existiam diversas desculpas, diversas teorias que eles criavam para tentar justificar o seu caráter de bom samaritano na exploração desses outros continentes. Então, isso foi desde ideias religiosas, grandemente deturpadas, até teorias científicas, né? Que eles tentavam deturpar também para atender seu caráter de exploração. Então, a gente tinha algumas ideias bíblicas, como a marca de Caim,
da pele negra dos habitantes do continente africano, que teria sido interpretada como uma forma de castigo divino, em que por isso seria um sofrimento imposto a esses povos africanos. E tinha também o episódio do filho de Noé, que teria uma pele negra, que teria sido amaldiçoado e por isso expulso por seu pai. Além disso, existiu a utilização de algumas teorias científicas, como a teoria evolucionista de Darwin e a teoria da genética de Mendel. Então, no momento que eles se utilizavam da teoria evolucionista de Darwin, eles faziam uma associação dos negros aos animais, como se as pessoas desses outros continentes, elas estivessem meio que empacadas num passado humano ainda não evoluído, que essa evolução ela só seria atingida a partir do momento que houvesse uma intervenção, né? Houvesse aquele branqueamento, a teoria do branqueamento, essa intervenção por meio da raça branca que viria para se misturar e viria para trazer o desenvolvimento, permitindo assim o pleno desenvolvimento ou a evolução. E a gente tinha também a questão do determinismo geográfico de Friedrich Ratzel, que ela afirmava que o subdesenvolvimento ele teria relação com fatores mesológicos, geomorfológicos, e ela também serviria como justificativa, né, para essa ideia que os europeus tinham de que seria uma espécie de missão civilizadora que estaria vindo para trazer essa evolução que só seria possível com a vinda deles. Seriam espaços que, teoricamente, abaixo da linha do Equador, não seriam capazes de se envolver espontaneamente. E eles tinham, inclusive, a cara de pau de se utilizar da ideia do fardo do homem branco, né? Que teria essa missão, esse grande trabalho de ir lá e desenvolver esses outros territórios, de trabalhar para isso, para poder permitir o desenvolvimento desses outros pobres coitados. Então, realmente, assim, é uma ideia bem ultrajante, né? Eu espero que, com tudo que a gente estudou dentro de continente africano, de continente americano, que isso tenha servido para abrir os olhos de vocês para essas ideias de que a gente não pode afirmar que existe uma superioridade dentro do continente europeu. E mesmo com a existência dessas ideias, dessas teorias, né, que tinham como objetivo justificar essa imensa exploração, ainda existiram uma série de movimentações de contestação a esse movimento colonialista, neocolonialista, no caso, e imperialista. E a gente vai falar um pouco mais sobre eles posteriormente, tá bom? Então, nossa aula de hoje era isso. Eu realmente fiz questão de fazer uma aula mais curtinha para a gente poder aproveitar melhor esse nosso tempo. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. E se tiver ficado, vocês podem falar comigo, tá bom?